بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós paramos no ano 10 da revelação ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, 10 da revelação al-Bi'tha, que seria a mensagem do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que ela deu 10 anos, e falamos sobre em Meca o que aconteceu com o profeta Muhammad alayhi salam depois da morte do tio dele, depois da morte da esposa dele, que eram os maiores apoiadores. Ele depois foi para o Taif, para Thaqif, onde ele foi lá para divulgar a mensagem, só que ninguém atendeu ele. E Meca, a divulgação depois da volta do profeta Muhammad alayhi salam, também as pessoas não atendiam mais, porque o cerco contra o profeta Muhammad alayhi salam e os muçulmanos, ele aumentou. E o profeta Muhammad alayhi salam começou a procurar, ele queria sair de Meca, porque ele soube que dentro de Meca já não tinha mais a possibilidade de crescer. Pelo contrário, ali os muçulmanos estão sendo cercados de todas as formas, eles estão sendo insultados, castigados, ou até mortos, e o profeta Muhammad a.s. já não tinha mais a proteção que ele tinha. Até o profeta Muhammad a.s. ele citou que depois da morte do tio dele, Abu Talib, e da Khadija, são os momentos que mais ele foi insultado e mais ele foi perseguido por Quraysh. Nós citamos que depois que o profeta Muhammad a.s. ele veio de Taif, e ele parou no lugar chamado Wadi Nakhla, onde sentou ali, e ele fez aquele dua que foi passado para vocês, esse dua que o profeta Muhammad a.s. ele disse nesse dua: "Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali", se o Senhor não está irado comigo, não me importo daquilo que acontece comigo. E nesse momento Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar a ele que se os seres humanos eles recusaram a sua mensagem, veio os gênios para ouvir o profeta Muhammad a.s. quando estava recitando o Corão e quando estava rezando ali, e eles se converteram e foram revelados os versículos do Alcorão falando sobre isso também. Depois, para ele entrar em Meca, as pessoas de Quraysh, eles não deixariam o profeta Muhammad a.s. entrar, principalmente que eles souberam que ele foi para Thaqif, foi para o Taif, foi pedir asilo lá, foi pedir para ele ser aceito por eles, e ele não conseguiu que nenhuma pessoa, a única pessoa que se converteu depois que ele saiu, Addas, aquele homem que nós falamos que era um cristão, e ele soube que a mensagem do profeta Muhammad a.s. ela é citada nos livros anteriores, que ele é o mensageiro, e ele se converteu ao Islã. É a única pessoa, além dos gênios, como nós falamos. E que Taif, eles mandaram algumas pessoas para Meca para dizer o que aconteceu com o profeta Muhammad a.s. E eles ficaram contentes, porque é isso que eles queriam, que ele seja expulso de lá, que ele não seja aceito, que as pessoas não aceitassem a mensagem, não tivesse apoio nenhum. E ele realmente não teve apoio, pelo contrário, ele foi apedrejado, foi insultado. Aquele dua, subhanallah, que ele fez antes de entrar em Meca, e o anjo Gabriel, o anjo das montanhas, foram mandados ao profeta Muhammad a.s. E o anjo Gabriel disse: Allah mandou o anjo das montanhas, se você quiser que ele esmague as pessoas de Meca entre essas duas montanhas, ele fará nesse momento. E o profeta Muhammad a.s. disse: não, eu desejo que dentre os seus descendentes saia alguém que adore ao único Deus. O profeta Muhammad a.s. ele entrou depois que ele pediu para 3 pessoas que queriam entrar na proteção deles, porque a pessoa que entrasse na proteção de uma pessoa, ninguém mais poderia persegui-lo. E 2 pessoas recusaram, só que um, que é Al-Mut'im ibn Adi, ele permitiu que o profeta Muhammad a.s. entrasse na sua proteção. E o Mut'im, como nós falamos, ele chamou seus filhos, que eram 6 ou 7, bem armados, e protegeram o profeta Muhammad a.s. E o profeta Muhammad s.a.w. ele queria mostrar para as pessoas que ele entrou na proteção do Mut'im, mesmo ele sendo incrédulo, só que ele não deixou nada da sua religião, não deixou alguma coisa. O Mut'im ele não
colocou algumas condições sobre o profeta Muhammad a.s. para ser protegido. Ele foi lá perante a Kaaba, rezou 2 rak'ah, fez o tawaf, recitou o Corão da maneira que ele fazia e voltou para sua casa, sendo que os incrédulos olharam e viram que o profeta Muhammad a.s. ele continua a mesma pessoa, divulgando para o Islã sem que deixasse nada, nenhuma dessas condições que eles ofereciam ao profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad a.s. não aceitava condição nenhuma a não ser aquilo que Allah determina de adorar a um único Deus. O profeta Muhammad a.s. ele tentou com algumas tribos que elas convertessem ao Islã, só que recusaram todas elas. Nesse momento, o profeta Muhammad a.s. subhanallah, ele ficou dentro de Meca numa situação que ele não sabia mais, ele queria fazer um outro tipo de divulgação. Antes ele ia para as pessoas, ele ia às tribos também, que vinham para fazer a peregrinação em Meca, porque tinha peregrinação antes do Islã também, as pessoas vinham lá para comercializar e fazer alguns gestos que eles tinham de peregrinação. E o profeta Muhammad a.s. ele tomou uma decisão diferente. Nós falamos sobre a questão da divulgação. Os primeiros 3 anos da divulgação eram secretos. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o profeta Muhammad a.s. fizesse abertamente a questão da divulgação. Nesse momento, depois do profeta Muhammad a.s. sofrer todos esses cercos e aquilo que ele sofreu, o profeta Muhammad a.s. ele tomou uma outra decisão de chamar as tribos de uma forma secreta. Ele queria chamar as tribos de uma forma secreta e sair fora de Meca, onde eles ficavam concentrados, e ver as lideranças para oferecer o Islã de uma forma que Quraysh não soubesse, porque eles estavam ali dificultando esse contato entre o profeta Muhammad a.s. e essas tribos, principalmente o tio dele, Abu Lahab, quando ia atrás dele dizia: não acreditem nele, ele é mentiroso, e jogava pedras em cima. E as pessoas perguntavam: quem são essas pessoas? Eles diziam: esse é o Muhammad, dizendo que é o mensageiro de Deus. Tá, e quem que está atrás dele dizendo que está mentindo? É o tio dele, dizendo que ele é mentiroso. E as pessoas falavam: o tio dele conhece ele mais do que qualquer outra pessoa. Então, se a gente tivesse que perguntar para alguém, seria para os parentes, principalmente o tio. E o Abu Lahab, depois da morte do Abu Talib, ele se tornou a pessoa mais velha dentre a tribo de Bani Hashim, por isso que ele era a pessoa consultada. Esse sofrimento que o profeta Muhammad a.s. ele sofreu dentro de Meca, Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse atendendo ao pedido dele naquela súplica que ele fez quando ele estava antes de entrar em Meca, e fez aquela súplica como se estivesse dizendo: ó Deus, esses inimigos, essas pessoas que estão contra mim, que vieram contra a mensagem, se o Senhor não estiver irado comigo, não estiver satisfeito comigo, não me importo, porque a sua misericórdia, ela me abrange e é a melhor que tem. Allah subhanahu wa ta'ala atendeu ao pedido do profeta Muhammad a.s. Ele permitiu que o profeta Muhammad a.s. tivesse naquele momento um dos maiores milagres que aconteceram na vida do profeta Muhammad a.s. e um dos maiores milagres que aconteceram na vida de todos os profetas. Não houve um milagre igual a esse milagre, que seria de Allah subhanahu wa ta'ala levar o profeta Muhammad a.s. numa viagem onde ele foi da mesquita de Meca para a mesquita de Jerusalém, e da mesquita de Jerusalém ele subiu para os céus, até que chegou num lugar onde o próprio anjo Gabriel, que era um dos maiores anjos e mais importantes anjos, ele não conseguia chegar, o profeta Muhammad a.s. conseguiu chegar. Essa viagem que nós chamamos de a viagem noturna e a ascensão com o profeta Muhammad a.s. aos céus. Então essa viagem ela foi citada no Corão, é um dos grandes milagres que aconteceu ao profeta Muhammad a.s.
Essa viagem foi como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para ele: se a terra se estreitou para você e as pessoas não te aceitaram mais e elas te expulsaram, elas fizeram de tudo para que você esteja nessa situação que você está, saiba que o céu vai se abrir para você com todas as suas portas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele enobreceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nessa viagem. E essa viagem ela foi citada, como nós falamos, numa surata chamada Surat al-Isra. Surat al-Isra. A surata da viagem noturna. A surata da viagem noturna, que seria a surata número 17 do Alcorão Sagrado, que Allah subhanahu wa ta'ala começou com ela. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Glorificado é aquele que transportou o seu servo. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele citou abdihi, seu servo. O servo, quando a gente fala Abdullah, o servo de Allah. Quando você fala o servo de Allah, esse é o lugar mais nobre que a pessoa possa chegar. É como se Allah estivesse falando para ele: ó Muhammad, você chegará numa situação e numa posição que jamais um ser humano ou uma criatura chegou até hoje. Então isso é um lugar, subhanallah, bem nobre, que o profeta Muhammad irá chegar, como se estivesse nos ensinando que quando você tem alguma posição e Allah quer te elevar para você ser alguma coisa nessa vida, né? Um ministro, um doutor, um tal, isso e aquilo, então você tem que sempre se humilhar. Se humilhar. O profeta Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele: glorificado seja aquele que transportou ao seu servo. Poderia falar ao seu mensageiro e grandioso Muhammad. Ao tal, que é uma posição que ninguém chegará. Mas Allah subhanahu wa ta'ala citou a palavra servo para que a gente também aprenda que quanto Allah subhanahu wa ta'ala te dá nesse mundo, qualquer coisa, você tem que se sentir que é servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você se sentir que é um servo de Allah, saiba que Allah irá te enobrecer. Se você se sentir diferente, você será humilhado. A humilhação vem quando você não se sente um servo a Allah, e você, servindo a Allah, você é uma pessoa que tem que ter a sinceridade entre você e seu Deus. Essa viagem, o profeta Muhammad ele não esperava. Os ulama, eles dizem no dia 27 de Rajab, do ano 10 da revelação, o profeta Muhammad ele estava deitado no Hijr. Hijr, que seria a Kaaba, onde tem aquela parte que não está construída toda, né? Tem uma parte que tem a Kaaba, e na Kaaba tem um lugar que seria assim, como se fosse uma meia-lua. Essa meia-lua é chamada Al-Hijr. Essa meia-lua, dentro dela, a pessoa pode sentar ali. Se você fizer o tawaf, você não pode passar por dentro, porque ela faz parte da Kaaba. Nós falamos isso quando nós falamos da história do profeta Ibrahim a.s. Ou não, na história da reconstrução da Kaaba. Então, esse Hijr, o profeta Muhammad a.s. era de costume ele deitar ali naquele lugar às vezes. Ele colocava uma parte da sua roupa e deitava naquele lugar. E dizem também que estava deitado ou dentro da sua casa. Ou também tem uma outra versão que fala que ele estava na casa de Hane, que seria a irmã do Ali ibn Abi Talib, a prima do profeta Muhammad a.s. Que o profeta Muhammad a.s. ele visitava eles de vez em quando e ele dormia na casa deles. Seja o qual for, nessa noite, o anjo Gabriel ele veio até o profeta Muhammad a.s. durante a noite e acordou o profeta Muhammad a.s. Dizem que o profeta Muhammad a.s., quando ele estava dormindo, e de repente o anjo Gabriel veio, acordou ele e disse para ele sobre essa viagem. E fez com ele as 7 voltas na Kaaba. Então o profeta Muhammad a.s., junto com o anjo Gabriel,
deram as 7 voltas na Kaaba. Nesse momento, o anjo Gabriel, depois das 7 voltas, foi explicando para o profeta Muhammad a.s. sobre o destino dessa viagem. Aí o profeta Muhammad ele estava sabendo nesse momento onde que ele iria viajar. A viagem, subhanallah, aqui é um grande milagre. Isso foi durante a noite, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala subhanalladhi asra bi'abdihi laylan, durante a noite. Então foi durante a noite. Depois dele fazer essas 7 voltas, o anjo Gabriel, ele abriu o peito do profeta Muhammad a.s., tirou o coração dele e lavou, como o profeta Muhammad a.s. ele cita no hadith, tinha um tacho de prata, e esse tacho de prata tinha dentro dele água de Zamzam, e ele lavou o coração do profeta Muhammad a.s. e colocou dentro do seu coração a sabedoria e a misericórdia. Fechou. Isso foi a segunda vez que o profeta Muhammad a.s. acontece isso com ele. Nós falamos sobre a primeira vez quando estava na Halima Sa'diya, quando ele tinha 7 anos, e ela ficou com medo porque ela estava, quando os irmãos de leite viram o profeta Muhammad a.s. sendo colocado no chão, e o anjo Gabriel veio, abriu o peito dele também, tirou aquilo que nós já explicamos. Essa é a segunda vez que o profeta Muhammad a.s. acontece com ele isso como se tivesse Allah subhanahu wa ta'ala purificado o coração do profeta Muhammad a.s., o coração dele já é purificado, mas é uma viagem que requer que o profeta Muhammad a.s. seja feito dessa forma, porque ele vai de encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que nós, ao nos encontrarmos com Allah subhanahu wa ta'ala, nós devemos nos purificar. Além de purificar o corpo, você tentar sempre purificar o seu coração. Por quê? A purificação do seu coração, porque você está perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você fala, como está no hadith, você está na oração e você vai de encontro com Allah subhanahu wa ta'ala e você fala Allahu Akbar. Quando você fala Allahu Akbar, você tem que sentir essa palavra, Deus é maior. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para os seus anjos, tirem todas tudo aquilo que está entre eu e meu servo. Qualquer coisa que estiver entre eu e meu servo, que seja totalmente tirado, porque você está entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando você começa a ler Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala responde para você. Então você está dentro da oração com Allah subhanahu wa ta'ala, então você tem que purificar esse coração para estar de frente com Allah subhanahu wa ta'ala ao praticar a oração. O profeta Muhammad a.s., na hora que foi purificado o seu coração, o anjo Gabriel, nós falamos sobre no tacho de ouro, nós falamos de prata, de ouro, que colocou água de Zamzam, purificou seu coração, encheu seu coração de sabedoria e misericórdia e fechou. E de repente o anjo Gabriel ele trouxe a montaria que o profeta Muhammad a.s. iria montar nela, que é chamada Al-Buraq. Al-Buraq, esse Buraq, em árabe, Al-Buraq, ele vem do Al-Barq. O que é Al-Barq? Al-Barq que seria o relâmpago. Ou pode ser Al-Buraq min Al-Bariq, que ele é de cor branca, então ele brilha. Ou da palavra relâmpago, porque ele é bem... ele anda como o profeta Muhammad a.s. ele falou para nós no hadith, onde ele coloca a sua visão, vai a sua pata. Imagine, se a visão dele for para 3 km, a pata dele está em 3 km. 20 km, então a pata dele vai para 20 km. Então ele vai como se fosse um relâmpago na viagem dele. Essa montaria,
o profeta Muhammad a.s. ele nos cita que seria acima de um burro e abaixo de um jumento. Então ele não é nem um burro e nem um jumento. Então é intermédio entre essas duas montarias. A cor dele é branca. Ele coloca suas patas quando ele vai andar, onde vai a visão dele. Então ele é bem rápido. E o anjo Gabriel, ele ordenou que o profeta Muhammad a.s. montasse no buraco, para que comece essa viagem. O buraco, no começo, ele parece que recusou. O profeta Muhammad a.s. ele olhou, tal, o anjo Gabriel disse, essa é a montaria de todos os profetas anteriores ao profeta Muhammad a.s. Eles andavam no buraco. E o anjo Gabriel disse para o buraco que firme, porque não há uma pessoa que montou em cima de você melhor do que o Muhammad a.s. Essa é a pessoa mais nobre que Allah criou no mundo, que está montando em cima de você. E o buraco, ele se firmou, o profeta Muhammad a.s. subiu em cima e eles foram para Al-Masjid Al-Aqsa. Isso começou onde? Em Meca, e foram de lá até o Masjid Al-Aqsa. Quanto tempo durou essa viagem do Masjid Al-Haram ao Masjid Al-Aqsa? São minutos, talvez, né? Porque tem ali quase 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros. Só que, como nós falamos, o Buraq, ele tem essa velocidade que ele corta em poucos segundos qualquer tipo de distância. O Masjid Al-Aqsa, que seria em Jerusalém. O Masjid Al-Aqsa já existia. Quando que foi construído o Masjid Al-Aqsa em Jerusalém? O profeta Muhammad a.s. foi perguntado qual foi a primeira mesquita a ser construída. Ele disse, Al-Masjid Al-Haram, a mesquita de Meca. E nós falamos que a mesquita de Meca foi construída ou pelo Adam a.s. ou pelos anjos antes do Adam descer do paraíso. Aí perguntaram para o profeta Muhammad a.s. qual foi a segunda mesquita que foi colocada na terra? Aí ele disse, Al-Masjid Al-Aqsa. Então a primeira foi Masjid Al-Haram, a segunda mesquita seria o quê? Al-Masjid Al-Aqsa. Aí perguntaram qual que era o tempo entre essa e a outra. Ele disse 40 anos. Então o Masjid Al-Aqsa, ele é bem antigo, o tempo do profeta Adam a.s. Porque sempre que o ser humano ele estava na terra, a origem da adoração dele é uma dele adorar a Allah subhanahu wa ta'ala na casa de Allah, de uma forma que Allah ordenou e permitiu que ele praticasse a oração. Então as mesquitas, elas são antigas. A mesquita é o local onde Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ela seja feita para que o homem adore a Allah subhanahu wa ta'ala da forma correta. Então o Masjid Al-Haram, ele foi construído no tempo do Adam. O Masjid Al-Aqsa, 40 anos depois do Adam, depois da construção do Masjid Al-Haram. Então já existia o Masjid Al-Aqsa ali. O Masjid Al-Aqsa já existia aonde? Em Jerusalém. Agora, como a mesquita, talvez não seja como a mesquita a construção, mas o local e a marcação do Masjid Al-Aqsa, ela estava lá, é permanente, é conhecida. Isso depois, conforme na história ela foi construída, em que tempo e tal, agora quando ela está dessa forma e tal, ela foi isso conforme os tempos, né? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o Buraq levasse o profeta Muhammad a.s. do Masjid Al-Haram ila al-Masjid Al-Aqsa. E Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão Sagrado, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid Al-Haram ila al-Masjid Al-Aqsa. Então, a mesquita do Masjid Al-Haram até a mesquita do Masjid Al-Aqsa, Allah citou no Alcorão que são duas mesquitas, já são formadas. Então, que o profeta Muhammad s.a.w. chegou ali, no Masjid Al-Aqsa. Não vamos citar os detalhes da viagem do profeta Muhammad a.s. porque tem muitas histórias, só que elas não tem coisas que não são autênticas. E a gente quer citar aqui as questões autênticas, tipo uma história do que o profeta Muhammad s.a.w. Ele indo
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ele ouviu uma voz dizendo: Ya Muhammad ala rislik, ó Muhammad, pare um pouco. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele não parou. Acho que já deu a oração, para não perdermos a oração. A gente continua, inshallah, na próxima aula sobre essa viagem, os detalhes da viagem, inshallah, o que aconteceu dentro do Masjid Al-Aqsa. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.